Bom dia, professora Adriana de Redação. Hoje nós iremos trabalhar um assunto que nós deveríamos ter concluído logo quando começou a quarentena. E esse assunto ele será abordado na nossa primeira avaliação, então por isso nós precisamos conhecer as características, o conceito de resenha, o que é resenha, como eu devo proceder para elaborar um texto coerente. Então hoje nós vamos ver a resenha. Então vamos lá. O que é resenha? É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele. A resenha é um texto informativo e argumentativo. Por que, professora, é um texto informativo e argumentativo? Ela tem a característica própria de primeiro informar, né, ao seu leitor, porque quando nós escrevemos um texto, nós escrevemos para alguém ler. Então, a primeira característica da resenha é informar o leitor a respeito do que eu estou falando. Qual é o meu objeto de análise, o meu objeto de estudo? Depois que eu faço essa informação, eu vou fazer a minha análise. Qual é a análise do que eu falo? Análise ou avaliação? Aí eu vou usar a argumentação. Por quê? Porque a característica da argumentação é eu tentar colocar subsídios no meu enunciado, no meu contexto, para convencer alguém de que aquele objeto citado, ele tem uma boa referência ou não, tá? Então, uma das características da resenha é que você tem que se posicionar tanto positivamente ou negativamente. Então, a partir do seu posicionamento é que o leitor vai tirar a sua própria conclusão, ou seja, vai formar a sua opinião a partir daquele objeto de estudo. Então, o objetivo da resenha é divulgar os objetos de consumo cultural. Quais são os objetos de consumo cultural? Livros, peças teatrais, filmes, textos científicos, artigos de divulgação científica, monografias, teses. Então, ou seja, eu vou ter um objeto de estudo sobre o qual eu vou fazer uma análise, né, e formular o meu posicionamento a respeito daquele objeto de estudo. Para que eu possa fazer uma resenha coerente, para que eu possa elaborar um bom texto, eu tenho que seguir alguns pontos básicos. Primeiro, quando eu tenho meu objeto de estudo, eu tenho que identificar o tema desse objeto de estudo. E hoje eu vou tomar aqui com vocês, como exemplo, o filme Titanic. Tá? O Titanic foi um longa-metragem que teve, assim, era para ser algo de muito sucesso, né? Então, foi um projeto que era um transatlântico, projetado para levar muitas pessoas, né, na época, e chegar ao seu destino num tempo recorde. O que aconteceu? A falta de prudência humana fez com que isso não se concretizasse. No meio do caminho, o Titanic naufragou. E o que, segundo as palavras do comandante, o Titanic era um navio projetado e nem Deus afundaria, porque presumia-se que ele seguia todos os pré-requisitos de segurança. E a gente viu que isso não aconteceu. Então esse é o assunto abordado no filme, no longa-metragem. Vamos destacar as partes mais importantes. Quais são as partes mais importantes? A partida, tá, do transatlântico com muitas pessoas, a suntuosidade da embarcação, a falta de segurança, o naufrágio, ou seja, isso tudo fez com que realmente o Titanic entrasse para a história. Qual o posicionamento do autor sobre a obra, no caso sobre o filme? Bom, eu vejo que foi uma crítica. Por quê? Lá a gente pode destacar a soberba humana, quando ele diz que foi projetado e que nem Deus afundaria o Titanic. Nós vemos também o egoísmo e a ganância do homem, né? Porque a gente sabe que, segundo a história, o Titanic tinha muitos passageiros e poucos utensílios de segurança, ou seja, os botes salva-vidas não eram suficientes para o contingente de pessoas. Então aí nós vemos o quê? A irresponsabilidade humana também, porque brincaram com a vida alheia. E qual a sua posição sobre o assunto tratado? Bom, aí eu vou me posicionar. Aqui eu vou criar a minha argumentação. Eu vou dizer que o Titanic é um longa-metragem muito bom,
a sua linguagem é muito acessível, o conteúdo é muito bem elaborado, o produtor do filme, ele teve assim uma riqueza de detalhe, ele se preocupou com tudo, então ele passou aquela veracidade através do longa-metragem. Então esse seria o meu posicionamento. Então vocês percebam que para eu resenhar, eu tenho que fazer várias situações anteriormente para que depois eu possa realmente produzir o meu texto. Então vamos lá ver qual é essa estrutura básica que nós devemos seguir. Bom, a resenha ela tem uma estrutura. Se você pegar essa estrutura aqui, tá? Esse esqueminha aqui, você vai conseguir montar, você vai conseguir elaborar um texto de qualidade. Então vamos lá. Primeiro, tem que ter um título. A resenha, ela tem que ter um título. Não é o nome do objeto de estudo. Por exemplo, nós estamos falando de um longa-metragem Titanic. Eu não vou colocar lá Titanic, porque não está me dizendo nada, só está falando a respeito do nome de um filme. Então eu posso pegar este nome e colocar Titanic, a ganância humana versus a força da natureza. Ou melhor, eu posso mudar aqui. Ao invés de ganância, eu posso colocar imprudência. Tá? Eu posso colocar imprudência. Titanic. A imprudência humana versus a força da natureza. Por que eu colocaria esse título? Porque o homem imprudente fez tanta coisa e não se preocupou com os pré-requisitos básicos de segurança. Eles colocaram o Titanic a todo vapor, mas eles não se preocuparam com um item de segurança muito importante. O navio, ele bateu no iceberg porque ele não tinha como retroceder. Ou seja, ele estava preparado para velocidade, mas não estava preparado para retroceder essa velocidade caso tivesse uma barreira à sua frente. E aí foi que fez o Titanic bater no iceberg, tá? Então por isso eu colocaria Titanic, a imprudência humana versus a força da natureza. Bom, eu já fiz o meu título, agora eu vou apresentar. O que é apresentar? Eu particularmente chamo de ficha técnica. O que é essa ficha técnica? Eu vou colocar as características formais, informativas, técnicas do filme, né? O nome do filme, produtor, quando foi lançado, quantas cenas tinha, qual o ano que ele foi lançado, quantos países ele foi lançado, qual era o idioma desse longa-metragem. Então, por isso que eu chamo de ficha técnica. Eu vou construir as informações técnicas a respeito desta obra. E isso acontece com o livro também. Quando eu resenho um livro, eu vou colocar as páginas, eu vou colocar o autor, eu vou colocar o ano de publicação, ou seja, eu vou dar esta informação técnica ao meu interlocutor. Fiz a ficha técnica, eu vou fazer a síntese. O que é a síntese? É um resumo da história. É o resumo da história, tá? Então, quando eu resenho, eu tenho que deixar o meu interlocutor a par de qual é a história, qual é o assunto que eu estou trabalhando, a respeito do que eu estou falando. Então, eu tenho que fazer um resumo básico da história. Eu preparei isso, eu vou para a avaliação, que é a parte mais importante, eu digo que é a parte mais importante da resenha. Por quê? Porque eu vou colocar o meu posicionamento. Eu vou argumentar de forma que eu vou criar uma opinião no meu interlocutor. Por quê? Porque eu vou colocar, eu vou me posicionar, mas eu não vou dizer, eu aprovo ou desaprovo. Não, eu tenho que colocar subsídios que façam com que este interlocutor realmente concorde com o meu posicionamento, seja ele contra ou a favor, tá? Ou seja, sejam argumentos positivos ou argumentos negativos. Então, é nesse momento que eu vou fazer a argumentação. Eu vou criar um texto argumentativo
a ponto de convencer o meu interlocutor de que a minha visão a respeito daquele objeto de estudo, ela é favorável e ela como é que eu posso dizer? Concisa. Então, eu preciso fazer essa argumentação de forma bem detalhada, com características da obra, características do filme. Tenho que colocar informações que estão contidas nesse meu objeto de estudo. Então, não pode ser uma argumentação aleatória. Ela tem que ser totalmente embasada no contexto da obra, tá? Então, isto é a resenha. Se eu conseguir elaborar a minha resenha com essa estrutura, eu realmente vou ter êxito na minha produção textual. Vamos ver aqui uma outra coisa muito importante. Quando nós resenhamos, nós temos que ter uma criticidade. E essa criticidade vai ter que estar presente em toda a minha argumentação. Então, para eu poder fazer uma resenha coerente e concisa, eu tenho que ter criticidade. Eu tenho que mostrar que realmente eu conheço, eu tenho informações a respeito do meu objeto resenhado. Eu vou deixar aqui para vocês o nosso assunto, que é resenha, e a atividade que eu deixarei para vocês está contida no livro de atividade do aluno, na página 42, tá? Então, boa produção textual e até uma próxima aula.